Oi, gente! Meu nome é Luana Paixão, bem-vindos de volta ao projeto, ao curso Entre Linhas Cinematográficas, ok? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a conceitualização do roteiro e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como produzir a parte de texto corrido, como produzir o roteiro a partir desse texto corrido, etc, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, começando com o que a gente falou na última aula, né? Então, por que o texto corrido? Ele acaba facilitando, principalmente quando você não tem tanta experiência para produzir roteiros, você consegue se focar na história em si, ao invés de focar em, eu preciso fazer a descrição dessa cena exatamente assim, eu preciso colocar esse diálogo, a gente tem essa cena aqui que a folha está caindo e a gente está vendo as árvores e o vento passando, o que a pessoa vai falar, o que o personagem vai falar nessa hora. Então, a gente tem mais preocupações se a gente começar a escrever tudo exatamente como vai ser o roteiro final. O texto corrido ele vai ajudar a focar mais na história em si, o que vai acontecer, como é que vai ser, etc. Tá? Então, a gente vai utilizar uma mistura de estruturas entre a estrutura do roteiro e a estrutura do romance, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre esses dois e sobre por que é uma mistura entre os dois, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, quando a gente começa falando sobre romance, uma coisa que a gente vê muito frequentemente é a descrição dos pensamentos, dos sentimentos dos personagens do romance. Porém, quando a gente fala de roteiro, quando a gente fala de criação audiovisual, nós não temos como, até temos através de narrador e tudo mais, mas o principal da produção audiovisual são as coisas que nós conseguimos ver, é o imagético, é o visual, ok? Então, nessa situação, nós não vamos focar nos pensamentos, nós não vamos focar nas emoções, nós vamos focar nas ações. Quando você estiver escrevendo seu roteiro, uma coisa que você precisa manter na cabeça são ações, ok? Então, por exemplo, eu quero falar que o meu personagem ele está triste. Qual é a ação que eu posso demonstrar que ele está triste? Ele está chorando, ele está fazendo uma expressão triste, ele está calado em um canto, ele está isolado. O que ele está fazendo para demonstrar que ele está triste, ok? É muito difícil você colocar um personagem introspectivo, por exemplo, um personagem que ele é introvertido e tudo mais, e você querer passar o que aquele personagem está sentindo quando a gente fala de ação, de produção audiovisual, ok? Então a gente vai focar na ação. Você pensa, quero passar raiva, e aí você vai pensar ali qual é a ação que vai passar raiva, qual é a ação que vai transmitir essa raiva, que vai expressar essa raiva. Vou transmitir felicidade. Qual é a ação que vai transmitir ali, que vai expressar felicidade? Você precisa focar mais nas ações do que nos sentimentos e pensamentos. A segunda coisa que a gente pode falar sobre é o tempo verbal. Em um romance, em um livro, nós vemos o personagem no futuro, o personagem no presente, o personagem no passado, e tudo aquilo é marcado por tempo verbal. Então, fulano de tal foi a tal lugar, e agora ele está falando com tal pessoa, e daqui a pouco ele vai a tal lugar. Então você tem ali uma descrição, de certa forma, utilizando tempos verbais, utilizando futuro, passado, presente, etc. Já no roteiro você vai focar em presente, ok? Por quê? Porque pensem que o roteiro ele é uma descrição do que está acontecendo agora. Você vai estar em tempo real descrevendo a cena que vai estar ali acontecendo. Então, nesse caso, se eu estou descrevendo uma coisa que está acontecendo agora, eu preciso usar o presente, certo? Então, aqui, quando a gente fala de roteiro, nós vamos utilizar o presente. Nós vamos utilizar
uma linguagem que vai falar ali do presente. Então, ao invés de eu falar, fulano foi a tal lugar, depois ele falou com tal pessoa, depois, agora ele está falando com tal pessoa, e depois ele vai a tal outro lugar. Então você vai falar o quê? Fulano está indo a tal lugar. Fulano está falando com tal pessoa. Fulano está indo a esse outro lugar. Então você vai utilizar ali aquele presente, você vai descrever o que está acontecendo naquele momento. Então o narrador, quando a gente pensa em nós mesmos como narrador, quando estamos descrevendo a história, ele vai seguir o personagem à medida que o personagem vai avançando no tempo. Então nós nunca estamos nem à frente nem atrás, nós estamos sempre no presente. E a outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente está produzindo, né, esse texto corrido é exatamente a parte do texto corrido. Né? A gente fala sobre isso, mas só para enfatizar que o romance ele é escrito em prosa, o roteiro ele é escrito em diálogo, em cenas. Então o que a gente vai querer? A prosa, ok? Então a gente vai utilizar a prosa para fazer essa escrita, a produção inicial, de certa forma, nessa produção prévia ali do roteiro, nós vamos escrever tudo em prosa para depois você transferir esse seu roteiro para uma estrutura de roteiro de fato, ok? Então você vai utilizar a prosa. A prosa, ela elimina diálogos? Não, ela não elimina. Você vê que tem livros que tem prosa, que tem diálogo junto da prosa também. Né? Você tem o diálogo junto da prosa, você tem o diálogo junto ao texto corrido. A diferença é que a estrutura ela é mais condensada, ok? Então, quando você fala da prosa, você vai escrever tudo em texto corrido, você vai escrevendo ali, tudo bonitinho, ali você coloca um tração e vai colocar ali o que você imagina que o seu personagem vai falar. Já no roteiro não, você vai focar no diálogo. Okay? Então, a gente vai utilizar a prosa nesse momento mais inicial. Agora, uma coisa que é muito importante a gente discutir um pouquinho é qual é a importância do diálogo? Okay? Qual é a importância? Eu preciso fazer uma produção audiovisual com diálogo? É necessário, estritamente necessário, 100% necessário? Não. Okay? Então, quando a gente fala de produção audiovisual, você pode ali usar diversos elementos para compor o significado que você quer expressar, que você quer ali passar para o seu público. Então você pode utilizar a música, você pode usar o efeito sonoro, você pode usar o som ambiente, você pode usar o ambiente, o movimento, a luz, a coloração, que é uma coisa que vai entrar ali nas nossas aulas de edição. A coloração daquela filmagem, daquele curta, daquela produção, ela também vai passar uma mensagem. Então, por exemplo, quando a gente fala ali do filme A Forma d'Água, é um filme muito famoso, que ganhou o Oscar e tudo mais. O filme A Forma d'Água, ele tem uma coloração diferente. Então, ali a gente está seguindo uma personagem que ela tem uma vida muito monótona. E essa monotonia ela vai sendo expressada ali pelo verde. E aí chega um momento da nossa história que essa personagem ela se encontra mais feliz por algumas situações que ocorrem na história. Então ela está mais feliz, ela está mais alegre, ela está fazendo coisas diferentes. E aí essa coloração, essa filmagem se torna mais amarelada. Então, tudo isso é basicamente o uso da imagem, o uso do visual para trazer ali uma mensagem. Tanto é que esse mesmo filme, ele se trata de uma personagem que ela é muda, não surda, ela é muda de fato, ela não tem as cordas vocais. E ela também passa ali, além de utilizar a língua de sinais, ela passa muitas das coisas com expressões faciais, com expressões corporais, com movimento corporal. Então, tudo isso vai servir também para que você
passe ali a sua história, para que você passe ali o seu objetivo, o que você quer mostrar nessa história. Então, isso significa que é perfeitamente possível e muito interessante você fazer um curta, você fazer uma produção audiovisual sem diálogos, porque você vai utilizar todos esses elementos como um ajudante ali, como um elemento de expressão da sua mensagem. E agora nós chegamos na parte final. Ok, Luana, já fiz isso, já fiz o texto corrido, já descrevi tudo bonitinho, já decidi se vai ter diálogo ou não, já fiz os diálogos tudo certinho, coloquei ali o que vai ter e tudo mais. Agora o que eu faço? Agora você vai colocar tudo isso em forma de roteiro, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer para organizar isso em forma de roteiro, você vai pegar o seu texto corrido, você vai ler o seu texto corrido novamente e você vai marcar qual é cada cena. Então você pega ali o seu marca-texto, você pega ali a sua caneta, você pega ali o seu lápis, você abre ali um editor de texto no computador, caso você tenha digitado tudo, e você vai marcando cada cena. Marcou cena 1, marcou cena 2, marcou cena 3 e assim por diante. Você vai marcando tudo direitinho. Colocou ali a sequência de cena, você vai descrever ainda mais aquela cena. Então imagine ali que no texto corrido você está ali falando que a menina do banco, né? Você está ali falando que a menina chega na praça, encontra um amigo e senta no banco. Essa é a sua cena. E aí você vai descrever mais ainda. A menina chega na praça com um clima de ventania, com árvores ao fundo, com folhas voando, chega vestindo tal roupa, chega com um andar bem animado, chega com um livro debaixo do braço, chega ali andando distraidamente, olhando para o chão, olhando para o céu e tudo mais. E aí ela encontra um amigo, ela esbarra no amigo, ela para um momento, olha para frente, aí o amigo tá vindo e ela reconhece e faz assim, ela acena para chamar um amigo. Então você vai detalhando nos mínimos detalhes mesmo o que vai estar acontecendo naquela cena, não somente com os personagens, em como eles vão se portar, em o que vai acontecer, em como vai acontecer, mas também com a cena em si. Eu sei que muitas vezes, se você não estiver gravando em um estúdio, se você estiver gravando em um local aberto, aquilo não vai ser 100% do jeito que você imaginar. Mas você precisa, nesse momento, imaginar o que você quer. E também, ao mesmo tempo, imaginar o que pode ser substituído caso alguma coisa dê errado. Tá? Mas isso aí vai vir um pouquinho mais pra frente. Então, você vai ali descrever tudo muito bem, de como que as coisas vão acontecer, de como tudo vai acontecer. E se você preferir colocar os diálogos, você precisa escrever os diálogos junto com as ações. Então, por exemplo, eu quero falar que a minha personagem, ela falou: "Oi, amigo, tudo bem? Quanto tempo?" E você quer passar uma animação em relação a isso. Você quer passar uma animação nessa cena. Então você vai escrever: a personagem fala para o personagem: "Oi, amigo, tudo bem? Quanto tempo?" Com os braços abertos, demonstrando animação, com um sorriso no rosto. Com isso, com aquilo, você vai implementar ações junto aos roteiros. Tem várias estruturas de roteiro, mas algumas pessoas preferem escrever o roteiro e entre parênteses ou, de alguma forma, colocar ali as expressões e as ações junto das palavras. Então, tipo assim, ficaria: a personagem fala "Oi" e abre os braços. "Tudo bem?" e sorri. "Há quanto tempo?" e vai falando
né, e colocando as coisas junto uma da outra. Você também pode fazer isso, fica aí a seu critério, tá? Então você precisa fazer todo o detalhamento desse roteiro, você vai escrevendo tudo bonitinho, todo detalhado. E aí depois dessa produção, você vai revisar de novo. Ai, Luana, é muita revisão, eu vou ter que revisar meu texto milhões de vezes. Vai. Ok? Então, quando a gente está falando de processo criativo, quando a gente está falando de histórias, a gente precisa de coerência. Então, a gente precisa analisar aquela história com frequência, analisar se a gente tem mais ideias, analisar se a nossa ideia realmente está ali ou não, ou se a gente se perdeu pelo caminho, talvez. Então, é necessário que você analise. Então, você vai escrever todo o detalhamento, toda a sequência de cenas, tudo bonitinho, e aí você vai analisar novamente. Você vai marcar o que você quer mudar, você vai marcar o que você quer adicionar, você vai escolher uma pessoa de confiança, né, para que você mande esse roteiro inicial e para que a pessoa também analise, também corrija de certa forma ou que dê sugestões para mudanças naquele texto. Então é muito importante que você faça dessa forma. E quando você analisar e realmente estiver satisfeito ou satisfeita com aquela versão, é a sua versão final, você só tem que passar limpo e tá ali o seu produto, o seu roteiro direitinho para que você mande para o seu ator, para que você mande para o seu produtor, para que você mande para a sua equipe e consiga produzir ele bonitinho, tá? Gente, foi isso por hoje. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Vejo vocês numa próxima. E é isso. Tchau!